Boa tarde, gente. Hoje nós vamos fazer a atividade do livro de história, tá bom? Da página 46 à página 49. É o encerramento do capítulo 1, tá? Mas a atividade mesmo só tem na página 46 e 47. Na 48 e 49 é só leitura e encerramento mesmo. Eu tô gravando do celular agora, porque o meu computador deu pau, já tá pra arrumar. Então, se não tiver bom o som, ou alguma coisa tiver dando errado, é por causa dessa mudança que eu ainda vou ter que me adaptar, tá? Meu celular às vezes trava, não sei, né, o que pode acontecer. Mas já tô arrumando o computador pra logo voltar a igual era antes. Eu acho a imagem do celular melhor, mas eu não sei como vai ficar o som, né? Vamos tentando para ver como é que vai dar. Aqui na página 48, na página 46, é como a gente fez lá no outro livro, acho que foi o de geografia e o de ciências também, que a gente relembra o que a gente fez nessa unidade. Então, a gente vai colocar sobre os dois capítulos, o capítulo 1 e o capítulo 2, as coisas mais legais que vocês acharam. Então, tem aqui, ó, eu escrevo e aprendo o que estudamos. As frases abaixo aparecem no capítulo, nos capítulos da unidade 1. Então, tem a unidade, né, que é a inteira, e os capítulos dentro da unidade. Copie abaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Então, o primeiro capítulo é a formação dos primeiros povos. É aqui na página... Eu até deixei dobrado. Aqui na página 10, tá bom? Então, o capítulo 1, ele começa... capítulo 1 na página 10. E o capítulo 2... Página 28. Certo? Então, vocês vão voltar nessas páginas. Então, vai lá na página 10, dá uma folheada. Ó, a página 10 é a que começa o capítulo 1. Então, dá uma folheada para vocês lembrarem o que a gente estudou. Ó, os seres humanos que vieram da África, os nômades, né? O título é a formação dos primeiros povos. Então, a gente foi vendo tudo isso daqui. Qual foi a parte desse capítulo que você mais gostou? Até a página 27. Esse capítulo, ó, a gente estudou os continentes. Aí, depois... na página 28, vai começar o povos e religiões, que foi quando a gente começou a fazer as pesquisas, né? A pesquisa dos deuses egípcios, a pesquisa dos orixás, depois teve a pesquisa das festas religiosas. Então, vocês vão folheando e vão relembrando o que vocês fizeram nesse capítulo. E vão escrever aqui embaixo. Simples e fácil. No capítulo 1, eu gostei de estudar sobre os nômades, eu gostei de estudar sobre os primeiros povos que habitavam aqui, né? Então, você vai colocar o que você mais gostou do capítulo 1 e depois do capítulo 2. Do capítulo 2, eu gostei de pesquisar sobre os deuses egípcios, eu gostei dos orixás, achei eles bonitos, eu gostei das festas, né? De entender qual festa é de qual religião. Então, você vai colocar aqui a parte que você mais gostou. E tem a minha coleção de palavras de história. Sempre no final tem essa minha coleção, né? Que vocês pesquisam o significado de duas palavras que foram as palavras-chave da unidade. Então, aqui, ó. Em cada capítulo da unidade, há uma palavra destacada para a minha coleção das palavras de história. Você também fez atividades com essas palavras para saber como utilizá-las quando precisar escrever um pequeno texto de história. Veja quais são as palavras no quadro. Então, tem aqui, povo é a primeira palavra e politeísta. A gente já entendeu o que é politeísta, já entendeu também o que é monoteísta. Monoteísta é o que tem um deus só. Politeísta é o que tem vários deuses. Povo é uma comunidade com pessoas de certos costumes, né, de certa cultura.
Então, aqui vocês vão colocar, ó, o que você aprendeu com essas duas palavras. O que você sabe dessas duas palavras? Acabei de falar, né? E embaixo, em um quadro do seu caderno, escreva as duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado ao que você aprendeu no capítulo. Então, vocês podem colocar ou no dicionário ou no Google para ver o significado que vai sair, né? Fora o significado que você já sabe. E na página 47 é um desenho. Vocês vão desenhar uma coisa característica do capítulo 1 e do capítulo 2. Tem aqui, ó, eu desenho, eu aprendo. Os desenhos abaixo representam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 1. Observe atentamente. Então, capítulo 1, a formação dos primeiros povos. Tem aqui os nômades e tem aqui embaixo os gregos, né? Que foram os primeiros povos. E tem o capítulo 2, povos e religiões. Ó, tem as estátuas egípcias e tem as festas, né? Essa daqui é uma festa que acontece lá no sul. Agora é a sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho do que você mais gostou e achou importante estudar nessa unidade do livro. Se preferir, faça uma colagem. Então, vocês vão desenhar aqui uma coisa sobre cada um desses capítulos. Página 48 e 49, eu vou fazer apenas a leitura para a gente encerrar esse capítulo, tá bom, gente? Hora de organizar o que estudamos. Os primeiros grupos humanos viviam em forma de nômade. Nômades são pessoas que não têm moradia fixa, né? Que eles vão mudando de lugar no decorrer da vida. Eles constroem o seu acampamento, mais ou menos como os ciganos. Né? Eles constroem o seu acampamento, plantam a sua própria comida e depois de um tempo eles mudam. Quer espirrar. As sociedades sedentárias precisavam... Desculpa. As sociedades sedentárias precisavam criar novas formas de organização para garantir que todas as pessoas colaborassem para o bem-estar da comunidade. Foi assim que surgiram os primeiros governantes. Essa parte aqui tá falando das pessoas que não eram nômades, né? Que elas tinham uma moradia fixa, que elas moravam em uma comunidade em comum com várias pessoas. Então, elas precisavam ter uma organização para todo mundo ter uma atividade, ter uma responsabilidade e todo mundo viver bem. Né? Foi assim que criaram os primeiros governantes que organizavam essas tarefas para uma comunidade, para um povo. Ao longo do tempo, os grupos humanos criaram diferentes religiões. Algumas delas cultivavam diversos deuses e eram chamadas de religiões politeístas. Outras cultuavam apenas um deus e eram chamadas de religiões monoteístas. É aquilo que eu já expliquei várias vezes. Poli são vários, mono é um só. O povo brasileiro se formou a partir do encontro de diferentes povos. Os principais são a sociedade indígena que vivia na América, os africanos escravizados que foram trazidos para cá e os portugueses colonizadores. A combinação das culturas desse povo resultou na diversificada cultura brasileira. Então, no finalzinho aqui da unidade, a gente entendeu como o nosso país é miscigenado, né? Existem europeus, existem indígenas, existem africanos. Hoje em dia já existem muitos asiáticos também, que eles acabaram se misturando e a gente não consegue ser classificado em um povo só, porque são várias gerações que provavelmente tiveram um pouquinho de cada povo, certo? Aí tem aqui uma sugestão de livros, de filmes, de sites, né? Esse filme aqui, Índios Somos Nós, é bem legal. Ele explica a importância dos indígenas, certas palavras que a gente ainda fala, certas comidas, né? Que são da cultura indígena e a gente às vezes não sabe. É bem legal esse filme. Tem os livros também, né? A Escravidão no Brasil, A Lenda dos Orixás, O Egito Antigo Passo a Passo. Então aí cabe a vocês, se vocês se sentirem interessados em alguma dessas coisas. E o site Povos Indígenas no Brasil Mirim, que fala das crianças, né, da educação, como que funciona a criação e a cultura das crianças indígenas. Para você refletir e conversar. De qual assunto você gostou nessa unidade?
pode escrever aí na frente, tá bom? Ah, eu gostei da pesquisa dos orixás, a mesma coisa que você colocou aqui na página 46, qual foi a parte que você mais gostou. Você teve dificuldade para entender alguma atividade ou alguma explicação? Pode colocar aí, tá bom? Ah, eu não entendi muito bem o que são politeístas. Ah, eu não entendi muito bem os deuses egípcios. Então, você pode colocar aí, que é bom para eu saber. Escolha a imagem que você mais gostou nessa unidade e conte aos colegas o motivo da escolha. Isso daí você pode colocar no seu caderno, tá bom? Olha aí, dá uma folheada no livro e escolhe uma imagem que você achou mais legal e comenta sobre ela no seu caderno, tá bom? Bem simples de fazer, a gente tem pouco tempo de aula, né? Então, eu decidi encerrar esse capítulo de história para na próxima aula de história que a gente tiver, a gente iniciar um novo assunto, certo? Qualquer coisa pode me chamar lá no WhatsApp e muitos beijinhos!